Fala, meus amigos, eu por aqui mais uma vez, Salvador Vivas, e hoje eu quero falar com vocês sobre o não comparecimento das partes na audiência trabalhista. O artigo 844 ele vai trazer ali algumas nuances sobre o não comparecimento das partes e as consequências disso na audiência trabalhista. O artigo 844 vai dizer que no caso da ausência do reclamante, o processo ele será arquivado. No caso da reclamada, aplicar-se-á a revelia, com seus efeitos, da confissão, por exemplo. A ausência de defesa, subentende-se que as matérias de fatos ali arguídas e que não hajam matérias que possam contradizer diante do que está nos autos, o juiz vai entender como verdadeiras essas matérias de fatos arguídas na petição inicial. Entretanto, os parágrafos seguintes vão dizer que se for justificada essa ausência, o juiz poderá suspender o ato, remarcando a audiência para uma nova data. Digamos que o advogado está aguardando o pregão, ele entra na sala de audiência, mas o reclamante que ligou para ele dizendo que já estava a caminho, teve algum problema, um acidente ou alguma coisa que o impediu de chegar no horário, que impediu a sua chegada para a audiência, para o ato. Então, o advogado, você sendo advogado de uma das partes, você deve informar algo que aconteceu e pedir prazo ao juiz para que possa juntar, vamos supor, se for um acidente, juntar um atestado médico, se for um mal-estar que a parte teve e não conseguiu chegar, você vai orientar ela que vá no médico, que ela pegue um atestado médico, ou se for qualquer uma outra situação que todos nós estamos propícios, você vai justificar isso. Entendendo o juiz que é justificável, ele vai reagendar esse ato para que ele possa ocorrer numa nova data. A lei diz ainda o seguinte, que se não for justificada a ausência, no caso do reclamante, o juiz, além de arquivar o processo, ele ainda vai aplicar as custas judiciais, no valor ali de 2% do valor da causa, do valor atribuído à causa como pena. Então, se o reclamante ele quiser ajuizar uma nova ação, ele vai ter que pagar as custas ou então ele fica impossibilitado de ajuizar uma nova ação por conta ali do ato de falta injustificada que ele fez no dia da audiência. Ok? Agora, o artigo, lá no parágrafo 5º desse mesmo artigo, a lei, vamos dizer assim, foi boazinha com a empresa, ou pelo menos tentou. A reclamada, no caso da ausência da reclamada, a lei diz que, estando o advogado presente, serão aceitos a contestação e os documentos a esta contestação correlatos. Só que o seguinte, se você é advogado da empresa, você vai arguir o quê? Que sejam aceitos ali a contestação e os documentos correlatos, falando que o seu cliente, que é a empresa no caso, ela não é revel pela ausência do preposto, tendo em vista que o artigo 844, no parágrafo 5º, ele te dá essa possibilidade de juntar contestação estando o advogado presente, e não seria o caso de revelia. Entretanto, o TST, por meio da súmula 122, ele vai dizer que a ausência da parte, a ausência da reclamada é caso de revelia, então tem que ser aplicado. Nesse caso, se você é advogado do reclamante, você tem que impugnar o pedido de juntada do advogado da reclamada, informando ao juiz que você requer a aplicação da súmula 122 do TST, que determina que seja aplicada a revelia no caso de ausência das partes. Se o juiz, porventura, entender que é possível, entender que se aplica o parágrafo 5º do artigo 844 da CLT, que veio após a reforma, você vai pedir ao juiz que conste o requerimento de aplicação da súmula 122 e, uma vez que foi negado, você vai pedir que conste também os seus protestos, para que, de repente, em uma fase de recurso, você possa arguir que aquilo foi protestado no ato. Então, a audiência trabalhista é assim, ela se rege pelo princípio da oralidade, o processo trabalhista, então você não pode perder tempo, fique ligado e até a próxima.